A ferramenta de inspeção de inquéritos policiais, FIPOL, é o mais novo recurso à disposição do Ministério Público Federal para aperfeiçoar o controle externo da atividade policial. Por meio da análise de dados estatísticos, será possível avaliar a rapidez e a eficiência das investigações da Polícia Federal. No ano passado, a PF trabalhou em inúmeros casos. Segundo dados da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, foram instaurados 108.822 inquéritos. Desse total, aproximadamente 12.000 estão relacionados aos crimes de corrupção, desvio de recursos e lavagem de dinheiro. Esses procedimentos apuram irregularidades em movimentações que chegam a 15 bilhões de reais. Também em 2013 foram realizadas 301 operações especiais. Além disso, a Polícia Federal apreendeu 38 toneladas de cocaína e 220 toneladas de maconha. O valor de bens confiscados com os traficantes gira em torno de 80 milhões de reais. Esses e outros inquéritos da PF poderão ser monitorados de forma mais eficiente pelo Ministério Público Federal. Isso porque o MPF lançou uma ferramenta eletrônica visando o aperfeiçoamento do exercício do controle externo da atividade policial. A intenção é permitir aos procuradores que acompanhem os inquéritos com maior precisão das diligências feitas e do tempo utilizado. A ferramenta de inspeção de inquéritos policiais, a FIPOL, é capaz de fazer a análise de dados por período, inspeção, delegacia, delegado, ofício do MPF, origem da instauração e crime. 2 inspeções já foram realizadas. A primeira analisou 9.438 inquéritos. O procedimento avaliou a celeridade, eficiência e efetividade das investigações policiais. A Constituição brasileira, quando comissionou o Ministério Público Federal como incumbido de exercer o controle externo da atividade policial, ela tinha o nítido propósito, seja de evitar que abusos policiais ocorram, mas, sobretudo, de que o Ministério Público Federal possa contribuir para o aprimoramento da investigação policial, para que ela resulte com celeridade na identificação do autor e da prova do crime. E uma inspeção como esta nos dá claramente informações a respeito de como isso está acontecendo em todo o território brasileiro. Os procuradores perceberam uma diferença significativa no prazo para o início das investigações. Nos crimes contra o patrimônio, por exemplo, foi observado que 65,7% dos inquéritos são instaurados em até 2 anos da data do fato. Já nos crimes contra a administração pública, a média é de 73,9% de investigações abertas no prazo de referência. E na lavagem de dinheiro, 49,4%. Em alguns tipos penais, o percentual de inquéritos instaurados no prazo de 2 anos é menor. É o caso dos crimes de responsabilidade de prefeito e crimes contra as finanças públicas. Em relação à conclusão dos inquéritos com a apresentação do relatório pela PF, há áreas de grande e de menor celeridade. Encontramos nichos de excelência, como encontramos também sinais de alguma deficiência. E esse é o objetivo do controle externo da atividade policial, contribuir para que a função criminal seja exercida de forma eficiente em todo o Brasil, para que se diminua a impunidade e, com isso, o direito penal consiga produzir o seu efeito inibitório de novas práticas de crimes de mesma natureza em todo o Brasil, mas também o efeito repressivo que é esperado pela população de um modo geral em relação a todos aqueles que cometem crimes. Este especialista em segurança pública acredita que a ferramenta do MPF vai ajudar na cobrança de investigações mais eficientes. Nós só vamos saber o que mudar na medida em que nós medirmos. Não há como fazer mudanças sem medir primeiro se isso está bem, se isso está mal. Então, eu acho que a ferramenta, nesse sentido, ela é essencial para demonstrar quais são os gaps que precisam, ou seja, as lacunas que precisam ser preenchidas, precisam ser alteradas, modificadas, para que nós tenhamos um processo de fato efetivo, de fato célere, de fato conclusivo em relação às análises e às investigações que são feitas no decorrer do processo investigatório.
Semelhante à FIPOL, o MPF implantará uma ferramenta de controle interno das próprias investigações criminais. O objetivo do Formulário de Inspeção de Procedimentos de Investigação Criminal, o FIPIC, será o de promover o exame da celeridade, eficiência e efetividade do trabalho realizado pelo Ministério Público Federal. Sabemos todos que o Ministério Público também tem poder de investigação e também faz investigações. E é preciso fazer o mesmo controle em relação à investigação feita pelo Ministério Público, observando os mesmos critérios de celeridade, de seletividade, de eficiência e efetividade da investigação.